A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar reunido aqui mais uma vez na Assembleia de Deus em Cosmos, Rio de Janeiro. Agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor Eleazar Magalhães Torres, filiado à Convenção de Madureira. Agradeço também à diretoria, os pastores, dirigentes de congregação, a igreja em geral. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui reunidos e compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem passado para nós. Quero agradecer também ao meu professor, professor pastor doutor Jaziel Martins, diretor-geral das Faculdades Batista do Paraná. É o meu orientador no meu projeto e ele é o meu professor dessa disciplina. Então é uma alegria muito grande para mim também estar estudando ali naquela instituição que é uma verdadeira bênção. É uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida acadêmica. Estudando a palavra de Deus, para mim é a melhor faculdade que tem no Brasil, é a Faculdade Batista do Paraná. Isso aí eu falo sem medo de errar. Tenho certeza que eu estou falando. Então, para mim é uma honra, é um sonho concretizado. Sempre quis estudar, nunca tive essa oportunidade. E agora surgiu, então eu abracei com unhas e dentes. E tenho recebido o apoio de todo o corpo docente, lá das Faculdades Batista do Paraná, do nosso diretor, pastor Jaziel Martins. E nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então nós vamos compartilhar com os irmãos hoje aqui o seguinte assunto: uma pesquisa exegética e prática da terceira carta escrita pelo apóstolo João. Eu sou o pastor Silas Teodoro, congrego aqui na nossa matriz da Assembleia de Deus em Cosmos. Então, o que significa pesquisa exegética e prática? E esse método aí, histórico, contexto e gramático. Bem, pesquisa exegética é aquele tipo de pesquisa que nós fazemos quando nós abrimos a nossa Bíblia em português, abrimos uma Bíblia em grego, que é do Novo Testamento, abrimos um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica e vários livros que vão rodear aquele assunto para nós pesquisarmos em todo o detalhe. Então, uma pesquisa exegética é você tirar de dentro do texto bíblico todas as informações relacionadas àquela mensagem que estão contidas naquele texto relacionado. E esse texto ele recebe outro nome. O nome desse texto é chamado de perícope. O que significa uma perícope? Perícope significa uma mensagem completa. Quando você pega a Bíblia e você abre o texto e lê, você vai ler, mas você tem que ter uma noção de que aquela mensagem que você está estudando, ela tem que englobar toda a mensagem original na forma como o autor teve a intenção de passar aquela mensagem. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Mateus 21:18, está escrito assim: e de manhã voltando teve fome, e avistou a figueira à beira do caminho, e procurou fruto na figueira, e não encontrou, e disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Quando você pega uma mensagem dessa, você observa que o início do capítulo 21:18 começa com o conectivo E. Esse conectivo também chamado na língua portuguesa de conjunção coordenada sintética aditiva. Então isso aí é uma análise na exegese. Ela faz parte do contexto gramatical. Eu não falei também, mas é interessante que a gente tenha um livro de gramática para nós analisarmos. Então é interessante quando nós buscamos essas informações de dentro da Bíblia e trazemos para a nossa aplicação fora. Com o dicionário bíblico, com uma enciclopédia bíblica, você vai saber quem foi que escreveu, onde ele nasceu, como que ele foi chamado para a obra missionária, qual o trabalho que ele desempenhou, qual a intenção dele quando ele escreveu a carta. Tudo isso nós vamos tirar de dentro do texto através
dessas literaturas paralelas. Então, pesquisa exegética e prática, método histórico, contexto gramatical. Então, é interessante também que a gente fique sabendo o que estava acontecendo na época, quando o autor escreveu. Outra coisa que é importante nós observarmos é que nós estamos falando da terceira carta escrita pelo apóstolo João. É uma carta. Até pouco tempo, nós costumávamos escrever carta e enviar pelos correios. Então, aquilo ali é uma carta mesmo. A gente costuma falar carta, mas nós passamos despercebidos e pensamos que é um livro igual aos outros. Mas não, ali é diferente, é uma carta. E nós podemos considerar também aquilo ali como se fosse um bilhete, porque só tem 15 versículos. A terceira carta de João tem 15 versículos. E junto com a segunda carta do apóstolo João, que tem 13, são os dois menores livros da Bíblia. Nós temos dois objetivos nessa palestra. Primeiro, é conhecer o significado da terceira carta de João. Qual é o significado da terceira carta de João? Isso aí nós vamos ver lá no penúltimo slide. E o segundo, apresentar a mensagem original do autor. O que o autor estava pensando quando ele escreveu essa carta? O que passava na cabeça dele? É interessante nós observarmos que todos os livros da Bíblia, bem como todas as cartas, tiveram os seus objetivos. Os autores, quando escreveram, eles estavam com uma intenção de transmitir uma mensagem para alguém. Isso tudo nós temos que procurar retirar de dentro do texto. Principais personagens. Nós tivemos várias personagens na terceira carta de João. Nós temos o próprio Deus, ele está presente em tudo. Temos os missionários, temos os irmãos da igreja e temos 4 principais. Vamos falar de João. Vamos falar de João. João é um dos principais personagens da carta. Por quê? Porque foi ele quem escreveu a carta. Mas quem foi João? João foi o apóstolo, tá certo? Até aí tudo bem. Mas como que começou tudo isso aí? Bem, João era filho de Zebedeu. Zebedeu era o nome do pai de João. E a mãe de João era quem? Salomé. E quem era Salomé? Salomé era irmã de Maria. E quem era Maria? Mãe de Jesus. Então João era primo de Jesus. João era primo de Jesus. Um dia, João estava lá no Mar da Galileia, lá em Jerusalém. Mar da Galileia fica perto de Caná da Galileia, fica perto de Nazaré. E o Mar da Galileia também é conhecido como o Mar de Tiberíades, porque tinha uma província chamada Tiberíades, próximo ao Mar da Galileia. Então esse Mar da Galileia era chamado de Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, ou então Lago de Genezaré. Então um dia estava lá João, estava pescando com seu pai, estava consertando as redes de pesca. O pai de João era empresário da pesca, ele tinha vários pescadores que trabalhavam para ele. Então eles estavam lá consertando as redes. Estava lá João, Tiago e Zebedeu consertando as redes. E Jesus estava passando. Quando Jesus passa, algo diferente acontece. Então Jesus estava passando. Quando Jesus estava caminhando próximo ao Mar da Galileia, Jesus olhou e viu quem? André e Simão, chamado Pedro. E Jesus falou assim: ei, André, Pedro, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. André e Pedro imediatamente abandonaram as redes e vieram seguindo a Jesus. E Jesus continuou seguindo. Aí já estava junto também André e Pedro. Mais à frente, Jesus olhou e viu um barco. E naquele barco estava lá Zebedeu, Tiago e João. Jesus olhou para aquele barco e disse: Tiago, João, você observou que Jesus conhece a gente pelo nome? Jesus conhece pelo nome. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. Jesus conhece o seu nome. E ele conheceu lá e chamou: Tiago, João, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. A partir daquele momento, a vida deles começou a modificar.
Como assim? Logo em seguida, eles foram consagrados a apóstolos, sendo que João era discípulo de João Batista. Logo em seguida, João Batista morreu e eles passaram a ser discípulos de Jesus. Foram consagrados a apóstolos e justamente esses 4 apóstolos foram considerados mais íntimos do grupo de Jesus. Onde Jesus estava, João também estava. João esteve com Jesus quando ele estava caminhando para a casa de Jairo, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas do vestido de Jesus, estancou aquela hemorragia. João estava presente. João estava presente na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. João estava presente com Jesus no jardim do Getsemane, na oração. João estava com Jesus também no momento em que Jesus foi condenado à morte por crucificação. João estava com Jesus no Monte da Caveira, em hebraico, significa o local da crucificação. E ali, quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus olhou para João e disse: João, cuida da minha mãe. Então Jesus entregou a responsabilidade de cuidar de Maria, porque ele já estava passando e ele sabia que ele não voltaria mais a conviver conosco. Então João assumiu essa responsabilidade. E João, como nós dissemos aqui anteriormente, ele foi responsável pela igreja de Éfeso. E outro detalhe que é interessante nós comentarmos também é o fato de que nessa época em que João escreveu a terceira carta de João, já havia mais ou menos 25 anos que o apóstolo Paulo já havia morrido. Outro detalhe que vale a pena comentar é que Tiago, que foi escolhido com João, junto lá com seu pai Zebedeu, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer martirizado, com 38 anos de idade. E João? João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu no ano 98 depois de Cristo. Então nós observamos que o apóstolo João foi aquele que conviveu com Jesus minuto a minuto no período que ele esteve por aqui. E João foi chamado por Jesus como o apóstolo do amor, filho de trovão, porque ele tinha um temperamento explosivo. Outro detalhe que nós observamos na carta escrita por João é que é diferente de Paulo. O apóstolo Paulo ele dava muitos detalhes na carta, mas o apóstolo João não. Para nós descobrirmos as informações escritas pelo apóstolo João, nós temos que pesquisar muito. Temos que pesquisar muito, porque tem alguns detalhes ali que ele não deixa nenhuma pista. Por isso que nós temos muitas possibilidades na carta que nós não podemos afirmar exatamente se foi ou se não foi. Contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época que o apóstolo João escreveu essa carta? Gnosticismo e docetismo. O que significa isso? Irmãos, é exatamente o que nós falamos. A preocupação do apóstolo João escrever essa carta lá para Pérgamo, para o bispo Gaio, foi justamente o perigo das seitas heréticas que estavam invadindo as igrejas e as cidades e disseminando ensinamentos, doutrinas heréticas. E o apóstolo João estava preocupado com a possibilidade desses falsos profetas, falsos mestres adentrarem na igreja, principalmente a igreja de Pérgamo, onde ele estava escrevendo a carta. Versículo chave: amados, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Então o apóstolo João, pela experiência que ele teve com Jesus e pelas bênçãos que ele vem contando desde o Evangelho, na primeira, segunda e terceira carta do Apocalipse, ele tinha muita experiência para contar, até porque ali já estava nos momentos finais da sua vida. Esboçando o terceiro João. Olha só, irmãos, assim que os tradutores da Bíblia, os estudiosos,
eles pegam os textos lá da Bíblia original. Falando nisso, é até bom lembrar para vocês aqui. É bom lembrar um detalhe para vocês aqui. Olha só, a nossa Bíblia que nós pegamos hoje, ela está dividida em vários capítulos e versículos. Ela está dividida em vários tópicos ali, com título e tudo. Mas se você pegar a Bíblia original, não existe nada disso. A Bíblia original não existe divisão de capítulos, nem versículos, nem títulos, nem nada. Quem fez isso aí foram os tradutores, que fez a exegese na Bíblia original e foram traduzidas para nós. Agora, cada um de nós aqui pode fazer a sua própria tradução. É só você estudar o grego e o hebraico e você fazer o estudo, encher a mesa de livros e você vai fazendo a tradução versículo por versículo, perícope por perícope. Então, olha só, esboçando, o versículo 1 e 2, ele está falando sobre a saudação inicial. Isso aí fui eu que fiz. Eu que fiz isso aí. Então eu peguei o versículo 1 e 2. O que ele está falando no versículo 1 e 2? O presbítero saudou a Gaio, desejando-lhe saúde e proteção divina. Aí eu depois olhei lá, o versículo 3 e 4. Está falando o quê? Ele está falando que os testemunhos dos irmãos, liderados por Gaio ao presbítero, autenticam que ele anda na verdade. Aí pegamos lá os outros, o versículo 3. O propósito da carta era encorajar Gaio no ministério da hospitalidade, expressar a alegria do presbítero pelos testemunhos recebidos dos irmãos e alertá-lo quanto ao perigo da liderança egoísta de Diótrefes. O versículo 4 diz o seguinte: o motivo da carta é o gozo de ouvir que seus filhos na fé andam na verdade. Isso aí você está extraindo de dentro da Bíblia o que está escrito no texto. Isso que é você fazer uma exegese da Bíblia. Você vai retirar o que está escrito lá. 10. Os exemplos egoístas de Diótrefes não devem ser evitados. Mau obreiro, péssimo obreiro, não serve, não presta. As más obras não cooperam com a verdade. O mau exemplo deve ser repreendido pelo líder, para não atrapalhar o portador da verdade. É o joio no meio do trigo, né? Querendo prevalecer. 11 e 12. Deus tem compromisso com o bem. Agora, para refletir, motivos que fizeram de Diótrefes um péssimo obreiro. Arrogância, semelhante à rebelião. Muitas vezes tem alguns obreiros que querem passar à frente do líder. Isso aí era uma característica de Diótrefes. Em contrapartida, tinha um obreiro aprovado, que era obediente, que cumpria as ordens, as orientações, de forma que a obra de Deus, ela avança. Nós vimos lá na introdução, que quando a igreja relaxa, as falsas doutrinas entram na igreja, mas quando tem um grupo determinado para fazer a obra de Deus, de acordo com o plano de Deus para aquela igreja, a obra avança e a obra cresce. Conclusão, nós vimos lá no objetivo, nós tínhamos dois objetivos. O primeiro objetivo era qual é o significado da terceira carta de João. Então o significado é esse, olha. João, por que ele escreveu aquela carta? Tem um motivo. Então o motivo foi esse. Como pastor que ama as suas ovelhas, ele demonstrou amor, preocupação e zelo ao escrever a sua última carta, provavelmente de Éfeso, a qual se identificou como presbítero por estar em idade avançada e ser o líder do seu amado Gaio, bispo provavelmente de Derbe, que o apóstolo designou para liderar a igreja em Pérgamo, fornecendo-lhe orientações pontuais acerca da igreja. Isso aí foi o motivo pelo qual ele escreveu a terceira carta de João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem escreveu isso aí foi o apóstolo João na primeira carta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, com esses dois versículos aí, nós encerramos aqui a nossa pequena palestra sobre a exegese da terceira carta do apóstolo João. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas, nos dias atuais,
e procurarmos buscar a Deus de coração, fazer a obra de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor presidente, nossa irmã Mara aqui na filmagem, agradeço também ao meu irmão Noésio, ali da igreja, presbítero na igreja Batista, da igreja Barra Amazonas, também nosso pastor presidente, nossos irmãos da diretoria e os irmãos pastores, dirigentes de congregação e a igreja em geral. Que Deus a todos possa continuar nos abençoando e protegendo, em nome de Jesus. Amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.